gente, tô aqui num cenário talvez um pouco mais profissional, vamos dizer assim, tô com meu computadorzinho aqui, porque eu finalmente vou gravar um vídeo que vocês me pedem muito. Vocês me pedem um vídeo, né? Vocês me pedem essa informação, e aí eu decidi fazer um videozinho aqui. Eu já fiz uma live na época, né, sobre esse assunto, mas agora esse aqui vai ficar talvez um pouco mais fácil de vocês encontrarem, que é sobre o meu mestrado na França. Eu moro na França, esse ano vai fazer 6 anos e eu fiz 2 mestrados aqui. Esse que eu vou contar hoje é o primeiro mestrado, como que foi o processo então para entrar, o que que eu tive que fazer, como que foi o mestrado em si, para quem está interessado na mesma área em que eu atuei, né? Para quem não sabe, eu sou professora de francês, eu já era professora de francês no Brasil, enfim, vou falar um pouquinho aí do meu currículo, dessa trajetória. E em um outro vídeo eu pretendo contar um pouco sobre esse meu segundo mestrado, que foi uma experiência completamente diferente, tá? Embora os dois tenham sido na mesma universidade, que foi a Sorbonne Université. Bom, primeiro de tudo, vamos separar em algumas partes e explicar algumas nomenclaturas. Aqui na França são 2 anos de mestrado, e aí a gente divide esses anos entre M1 e M2. Antes disso, a gente tem a graduação, né, que a gente vai chamar aqui de licence. São apenas 3 anos. Não importa qual é o seu curso. Eu tô falando aqui de uma graduação mesmo. Não tô falando de um curso técnico, nem de uma alternância. Isso é outra coisa, tá? Meu mestrado, ele não era em alternância. Esse mestrado que eu fiz, ele era um mestrado profissional, ou seja, ele está te preparando para o mercado de trabalho. Ele é diferente do segundo mestrado que eu fiz, que foi em pesquisa, está te preparando para ser pesquisador. Aí, então, que aqui na França, o estudante que termina o ensino médio vai direto para a licence, se ele quiser, né, cursar uma graduação, e aí ele fica esses 3 anos, que é o L1, L2 e L3. Logo em seguida, ele tem a possibilidade de ir para o master, que aí vai ter o M1 e o M2. Acontece que, na França, o mestrado, ele é meio que obrigatório. Eu coloco entre aspas porque o mestrado no Brasil, ele é muito para quem quer ir para a área da pesquisa, para quem quer trabalhar também na área acadêmica. E aqui não é bem assim, o mestrado é basicamente a continuação da graduação, e só tem 3 anos, como eu comentei aqui com vocês. E aí esse é um primeiro ponto importante. Por quê? Eu sou graduada no Brasil em letras, português, francês. E a minha graduação era de 5 anos, o que contaria aqui para a França os 3 anos de graduação mais os 2 anos de mestrado. Então, o que foi que eu fiz assim que eu cheguei aqui na França? Eu pedi a equivalência do meu diploma. E onde que eu fiz isso? Eu entrei no site da France Éducation Internationale e eu entrei no Centre ENIC NARIC. Eu vou deixar aqui certinho escrito e também vou colocar na descrição o link para esse site. Mas lá, basicamente, você vai enviar o seu último diploma, você vai pedir a equivalência aqui para a França. E como que significa essa equivalência? Bom, na França, a gente conta os anos de estudo a partir do BAC. O BAC é o Baccalauréat, que é uma prova como se fosse um Enem no fim do ensino médio para você entrar na universidade. Só que essa prova ela não serve só para você entrar na universidade. Na verdade, ela serve para você concluir o ensino médio. É diferente do Enem, né? O Enem é basicamente para quem quer entrar na universidade. Mas além dele, né, você vai fazer as provas na escola, no seu ensino médio, para passar no final. Pelo menos na minha época era assim. Independente do meu resultado do Enem, eu tinha que passar na minha escola para terminar o ensino médio. Aqui não. Aqui a sua conclusão de ensino médio depende dessa nota do BAC. Mas essa nota do BAC também vai ser a nota que vai te ajudar ali a entrar numa graduação. Então, tendo isso em mente, que esse BAC é super importante, eles contam os anos a partir do BAC. Ou seja, se você passou essa prova do BAC e depois você fez 2 anos de graduação, mas você não completou, então você tem um BAC mais 2. E aqui eles vão falar BAC plus 2. Se você terminou aí a graduação, e aí se você já terminou a graduação, então você tem um BAC plus 3, BAC mais 3. E se você concluiu o seu mestrado, então você tem um BAC plus 5, um BAC mais 5. Então, por que que o mestrado é a continuação ali da licence, da graduação? Porque dependendo do emprego que você está procurando, dependendo da área em que você quer atuar, eles te pedem ali um BAC plus 5, um diploma de BAC plus 5. Meio que do mesmo jeito aí que alguns empregos vão te pedir, no mínimo, um certificado de conclusão do ensino médio. E aqui eu estou especificando que eu estou falando de áreas, né, em que você pode trabalhar. Na medicina é diferente, dura mais tempo, assim como no Brasil. No direito é a mesma coisa, você vai ter a licence, o master, école de droit, depois vai ter que passar o barreau, seria como se fosse a nossa OAB, enfim.
é outro processo. E aí que nessa lógica toda, terminando meu ensino médio no Brasil e tendo feito uma graduação de 5 anos no Brasil também, eu teria para eles o equivalente a um bac plus 5, um bac mais 5, que seria aí esses, já com os 2 anos de mestrado inclusos. Será que ainda tá gravando? Deixa eu ver. Só que o que acontece? Se eu peço a equivalência desse meu diploma aí de 5 anos na França, ele não vai dar exatamente o mesmo resultado. É porque eu não tenho nenhum ano de ensino na França em si, o que para eles é importante, principalmente na minha área, já que eu sou professora de francês. Eu poderia ter chegado na França e já ir procurar um trabalho em vez de começar uma outra formação. Poderia. Mas ter um diploma francês é bem interessante quando você quer fixar a sua vida na França. E isso eu tô falando não só para emprego, mas futuramente se você quiser pedir a cidadania francesa. Então tá, eu cheguei na França e aí eu fiz essa equivalência do meu diploma. Só que antes disso, eu tinha traduzido todos os meus documentos. Tradução juramentada. Quais documentos eu traduzi? Vamos lá. Pode ser que na sua universidade, na formação que você queira fazer, eles não peçam os mesmos documentos. Mas eu acho que são documentos importantes de se ter traduzido, né? Depois que você vai vir morar aqui. O primeiro foi a certidão de nascimento, em seguida o certificado de conclusão do ensino médio. Esse certificado de conclusão do ensino médio é a prova que eu apresentei como a conclusão do bac. No lugar do certificado de ensino médio, você também pode apresentar a sua nota do Enem, do último Enem que você fez. Mas no meu caso foi o certificado do ensino médio. Eu também traduzi o histórico do ensino médio, traduzi o diploma da minha graduação no Brasil, traduzi também o histórico da minha graduação no Brasil, e traduzi outros documentos, mas que não foram tão importantes assim, eu não precisei usar para minha matrícula. Eu acho que não. Tá, uma vez que eu tinha todos esses documentos, como que foi o processo para me candidatar, né, para me inscrever ali no mestrado? Aqui na França não é uma prova, né, igual no Brasil. Na verdade, é como se fosse o SISU também. Tem uma plataforma na qual você vai se inscrever, você vai colocar os documentos que eles pedem e você vai aguardar para ver se eles te chamam ou não. E aí agora é uma parte do vídeo que ou você vai pular e tirar esse vídeo agora, ou você vai continuar porque é o seu caso também. Mas eu já estava na França fazia 1 ano quando eu decidi fazer o mestrado. Então eu me candidatei diretamente da França. O processo é completamente diferente se você está em um outro país estrangeiro. Se você está no Brasil, ou seja, qualquer outro país, você precisa obrigatoriamente passar pelo Campus France. Não foi o meu caso. No meu caso eu me inscrevi por uma plataforma que chama E-Candidat. Esse E-Candidat vão ser diferentes sites em relação a cada universidade. Então vai ter o E-Candidat da Sorbonne, vai ter o E-Candidat da Lyon Lumière, enfim, de outras universidades. E aí vamos lá, o processo, como é que foi? Um documento importante que eu sabia que eles iam me pedir também era um nível, uma comprovação do meu nível de língua. E aí isso vai variar em relação à sua área, né? E o tipo de mestrado que você vai fazer. Mas geralmente o nível mínimo que eles pedem ali para você ingressar no mestrado é o nível B2. No caso da minha universidade, da minha formação, eles pediam um nível mínimo de C1, que já é um nível avançado. E aí eu fiz o DALF, e eu fiz o DALF na Aliança Francesa, ainda quando eu estava aqui também. Vai lá, se cadastra nesse E-Candidat, e aí dentro da universidade, né, que você quer fazer ali a sua formação, e dentro do site da plataforma vão ter lá todos os cursos que a universidade te proporciona. E aí você clica em cada um, e cada um tem lá do ladinho a data também de quando que vai expirar a inscrição. Então, o último dia que você ainda pode se candidatar. E aí isso também varia em relação ao curso e em relação à universidade. Geralmente, o período de inscrição para os mestrados aqui na França é entre março e abril. E os resultados vão sair ali em junho, julho. Mas mais uma vez, né, isso vai variar bastante. Então tá, você vai lá, faz o seu cadastro e aí você clica no curso que você quer. Clicando lá vai aparecer todos os documentos que você precisa enviar para eles. Você pode ir enviando aos poucos e vai ficando salvo lá. Uma vez que você completou todos os documentos, aí sim você clica em enviar sua candidatura e fica esperando. Nesse primeiro momento, os documentos que eles vão te exigir é a identidade, é o seu passaporte, também vai ter uma carta de motivação. E olha, a carta de motivação ela conta muito. É ela que te faz entrar na universidade ou não. Não é a nota que você tinha antes, não. É realmente a carta de motivação. E dependendo também aí da universidade, você também tem um projeto profissional para entregar.
un projet professionnel, que também vai ser como se fosse uma carta de motivação, mas você vai explicar um pouquinho qual percurso você quer seguir ali, o que você quer virar no final do seu mestrado. E aí tinham outros documentos, mas eu não lembro muito bem. Porque, como eu falei, esse primeiro período é mais para você convencer, né, o júri lá que vai analisar a sua candidatura se faz sentido ou não aquele curso com o seu perfil. E aí eu lembro, e aí mais uma vez, gente, faz muito tempo isso. Esse meu primeiro mestrado, eu acho que eu nem falei isso no início do vídeo, uma pena, mas eu fiz em 2020, tá? Então, vamos fazer, eu concluí em 2021, então aí já tem uns 4 aninhos, tá? Então, algumas coisas podem ter mudado. O que eu tô pesquisando aqui brevemente, a plataforma do e-candidat funciona ainda. Eu não sei se o processo para um estudante estrangeiro mudou alguma coisa em relação. Na época que eu fiz, era exatamente o mesmo processo para um estudante francês ou não. Só que tinha uma partezinha lá que você ia ter que especificar se você era ou não francês, porque aí eles iam te pedir aquele documento que é o teste de língua, né? Mas enfim, você enviou lá suas candidaturas, também não tinha um limite na minha época, então eu enviei assim para algumas universidades. Se eu não me engano, foram 5. Eu enviei para foram mais. Eu enviei para Toulouse, se eu não me engano é a Universidade Jean Jaurès, não sei. Eu enviei para a Universidade de Dijon, a Universidade de Lyon e 3 universidades aqui em Paris. Que foi a Sorbonne Université, Sorbonne Nouvelle e a Paris-Nanterre. Então, ao todo foram aí umas 6 universidades. E dessas 6, só uma eu não fui aceita. O resto eu passei em todas. E aí, claro que a que eu escolhi foi a Sorbonne Université, que é a Sorbonne mais conhecida aí por todo mundo, que tem aquela estrutura incrível, assim, que é super renomada. Hoje em dia existem várias Sorbonnes em Paris, porque o título de Sorbonne foi vendido, né? Então, algumas universidades compraram, inclusive, para ter esse prestígio aí, dizer, Sorbonne, né? Entre os colegas ali do curso, a gente conhecia a nossa Sorbonne como a Sorbonne Mère, que é a Sorbonne mãe ali. E aí eu recebi a notícia da minha aprovação no dia do meu aniversário, dia 16 de junho. Então eu tava no metrô e aí eu recebi um e-mail, assim, eu fiquei muito feliz, muito feliz. E aí outra coisa ainda sobre essa inscrição, né? Como eu falei, eu pedi a equivalência do meu diploma. Então, pela equivalência do meu diploma, eu já poderia entrar no último ano do mestrado. E foi o que eu fiz. Eu acabei entrando direto pro último ano. Então, essa foi uma das razões pelas quais eu não fui aceita na Nanterre. Eles falaram que eu precisaria começar ali do primeiro ano. E aí, na época, eu já queria fazer um doutorado mesmo, mas eu ainda estava ali indecisa, mas eu sabia que eu não queria ficar muito tempo ali no mestrado, não queria fazer os 2 anos, e aí fiz só um mesmo. Mas eu me arrependi um pouquinho, tá? E foi por isso que eu fiz um segundo mestrado. Mas isso é uma história para um outro vídeo. Outra coisa, uma vez que você recebe o aceite, não significa ainda que você está inscrito, tá? Você só foi aceito. E antes desse aceite, às vezes eles também marcam uma reunião ali com você, uma entrevista, na verdade, que é para saber se vão te aceitar ou não. No caso da Sorbonne, nesse mestrado eu não precisei fazer, mas para os outros mestrados teve algumas candidaturas em que eu precisei fazer a entrevista também. Mas é uma entrevista meio tranquila, assim, eles vão comentar um pouco sobre sua carta de motivação, te fazer perguntas em relação ao que você enviou para eles. E aí, como eu falei para vocês, eu já estava 1 ano, né, aqui na França, quando eu decidi entrar no mestrado. Durante esse 1 ano que eu estava aqui, para eu ter certeza de que eu realmente queria fazer um mestrado, eu me inscrevi como ouvinte em um outro mestrado. Na verdade, eu me inscrevi também na Sorbonne como ouvinte, mas não para o mestrado que eu fiz. Na verdade, são cursos. Na verdade, quando você se inscreve como ouvinte, você não tem um curso específico em que você vai ser ouvinte. Pelo menos na que eu fiz não era assim. Você escolhe ali as cadeiras, você vai na sala no dia da primeira aula e você pergunta pro professor se tem vaga ali para te aceitar como ouvinte. Então, eu acabei nesse ano aí fazendo várias aulas diferentes. Eu fiz basicamente filosofia, direito e cinema. Eu geminiana, né, gente? Assim, eu precisava ocupar essa mente que não para um segundo. Mas eu fiz isso mais para me familiarizar ali com o método de ensino francês, né? E ter certeza mesmo se eu conseguiria acompanhar a aula, enfim.
Então foi super bom pra mim isso, porque aí me ajudou a decidir se eu queria ou não fazer um mestrado aqui. Outra coisa que eu fiz também, e eu pesquisei com pessoas que já tinham feito o mestrado, mesmo mestrado que eu queria entrar. E aí eu contactei essas pessoas para perguntar um pouquinho como que foi a experiência delas. Algumas pessoas me responderam, então foi super gentil e legal da parte deles me explicar. E eu também eu sou meio doidinha, né? Mas eu também mandei uma mensagem pro diretor do mestrado, e-mail, na verdade, né? Falando um pouquinho, perguntando, sei lá, tirando algumas dúvidas sobre o mestrado em si. Acabou que, inclusive, esse diretor, eu acabei mandando e-mail aí, tirando algumas dúvidas, nem era do mestrado que eu fiz, no primeiro ano. Mas spoiler, acabou se tornando meu orientador no meu segundo mestrado. E também nem era o curso que ele era o diretor na época. Mas enfim, coisas do destino, né? Então tá. Decidi qual mestrado eu ia fazer, traduzi os meus documentos, fiz a prova de nível de francês, enviei tudo, criei o e-candidat, enviei meus documentos, tive o aceite. Depois do aceite, você vai ter a inscrição administrativa. Aí sim você vai enviar alguns documentos, como, por exemplo, a prova de nível de francês. Além disso, você também tem que enviar a CEVEC. A CEVEC é uma sigla que significa Contribution de Vie Étudiante e de Campus, que é uma taxa anual ali que, mais uma vez, na minha época era de 90 euros que você tinha que pagar ali. E aí você tinha que enviar isso também para sua inscrição administrativa, para só depois você fazer a inscrição pedagógica. Na inscrição pedagógica você vai escolher aí quais as cadeiras, né, as disciplinas que você vai querer cursar, tendo, claro, as obrigatórias e facultativas, e sendo algumas facultativas obrigatórias, né, para os créditos finais ali do seu diploma. Agora eu queria falar do meu mestrado em si. Vamos lá, o nome do meu mestrado era un Master en Sciences du Langage, Langue Française Appliquée. Então, ciências da linguagem, língua francesa aplicada. Nesse mestrado, como eu falei para vocês, era um mestrado profissional. Então, o objetivo era que no final, né, enfim, existem várias áreas em que eu poderia trabalhar, né? Eu poderia trabalhar como tradutor, enfim, é uma parte ali do percurso para ser tradutor, eu teria que fazer outras coisas depois, mas poderia trabalhar como tradutor, poderia trabalhar como professora de francês, e esse era o foco principal. Outra coisa importante seria de francês língua estrangeira, e aí eu tive algumas disciplinas voltadas para isso, para francês língua estrangeira, didática, enfim. Outra curiosidade sobre esse mestrado é que eu tinha que obrigatoriamente escolher uma língua estrangeira, aí eu teria que ter aulas dessa língua estrangeira, sobre a língua estrangeira, e na parte da literatura ia ter literatura comparada, literatura francesa e a literatura de língua estrangeira. Dentre as opções de língua estrangeira, a gente tinha inglês, espanhol, russo e árabe. Eu queria facilitar a minha vida, então eu escolhi espanhol. E aí, isso de ter escolhido espanhol mudou completamente a via que eu ia seguir. Por quê? Iam ter disciplinas gerais, todo mundo de todas as línguas iam fazer exatamente a mesma matéria, e a maioria das outras disciplinas eram específicas para a língua estrangeira. Então, os seus colegas também eram os mesmos, enfim. E aí acabou que caiu num ponto que não foi tão bom assim para mim. Por quê? Qual que era o meu objetivo com o mestrado aqui na França, além de, claro, ter um diploma francês? Primeiro de tudo seria para conhecer pessoas, na verdade, né? Porque a gente sabe, quando a gente muda de país, a gente não conhece ninguém ou quase ninguém, né? É muito difícil fazer amizade, né, com novas pessoas, ainda mais na vida adulta, né? Então eu queria ali ter contato com várias pessoas que tivessem interesses em comum, e nada melhor do que o mestrado, né, uma formação para isso. Então eu queria ter amigos na França. Esse era um ponto. O segundo ponto também que eu queria muito fazer esse mestrado é que eu poderia sair de casa. E sair de casa, que eu digo, é ter uma rotina fora de casa. Como eu comentei com vocês, eu fiz meu mestrado no período, né, de 2020 e 2021. E aí, o que aconteceu em 2020? Pandemia. Então, a pandemia estourou ali em março, abril de 2020, que foi o período de inscrição, na verdade, né, que eu me candidatei para a universidade, pensando eu, claro, como todo mundo, que ia ser um período curto ali que a gente ficaria confinado.
Aqui na França, se eu me lembro bem, no primeiro confinamento foram 3 meses. Então ali, por volta de junho, como eu falei pra vocês, eu recebi a notícia, eu tava no metrô. Então as coisas já estavam um pouquinho mais tranquilas. A gente já podia andar na rua, mas tinha um toque de recolher, a gente tinha que andar de máscara. Aí as minhas aulas começaram em setembro. Só que aí, finalzinho de outubro, início de novembro, que foi que aconteceu? Segundo confinamento aqui na França. Então acabou que só tive um mês e meio no máximo de aulas presenciais, assim. O resto foi tudo online. E era uma época que eu já tinha começado a trabalhar online também. Então, o meu objetivo de sair de casa, obviamente, ninguém estava saindo de casa, mas sair de casa no sentido de criar uma rotina na França, ter hábitos, né? Para construir, gente, uma vida aqui na França. Já que esse primeiro ano, né, quando a gente muda de país, é muito de adaptação também. Então tá, esse meu primeiro objetivo não rolou. E o segundo, que era fazer amigos, também acabou não rolando. Por quê? Lembra que eu falei, né, que eu escolhi aí o espanhol. Acontece que os meus colegas, todo mundo que tinha escolhido o percurso de espanhol também, eu não sabia, mas tinha ali um convênio, um acordo entre a Universidade de Madrid e a Universidade Sorbonne, né, para que os estudantes de mestrado fizessem tipo um mestrado sanduíche. Então, todos os meus colegas do espanhol, eles eram espanhóis e a universidade de base deles, na verdade, era a Universidade de Madrid. Então, todos estariam em Paris por um curto período de tempo. Só que com a pandemia, esse curto período ficou ainda mais curto, porque o que acontece, né? Como as aulas passaram a ser online, todos esses meus colegas voltaram para a Espanha, porque não fazia sentido para eles, né, pagar aqui um aluguel em Paris, sendo que eles não estariam indo para a aula e nem saindo de casa. Então, assim, os poucos amigos que eu consegui fazer, eles voltaram para a Espanha. E além disso, como eles vinham da mesma universidade, né, a maioria já se conhecia, eles já tinham um grupinho ali mais formado, o que fez com que eu ficasse um pouco deslocada. É porque, né, algumas aulas eram em francês, apenas em francês, e outras eram apenas em espanhol. Mas assim que acabava a aula, nos corredores da universidade, né, todo mundo ali se encontrava, todos eram espanhóis, então, obviamente, todos falavam espanhol entre si. Então, por mais que eu falasse espanhol, e olha lá, meu espanhol não é tão bom assim, não é nada bom, eu não acho. Na época eu achava ainda pior, assim. Então eu não me sentia tão à vontade, assim, para falar com eles, embora eu entendesse todo mundo e me arriscasse ali numa conversa ou outra. Mas eu me sentia muito mais à vontade conversando em francês, mas eu não queria forçar ninguém, né, e que tinham. Mas eu não queria forçar as pessoas que tinham uma língua materna em comum a comunicarem a língua estrangeira comigo. Mas enfim, consegui fazer amigos, tá, gente? Só que infelizmente esses meus amigos, eles estão, enfim, espalhados aí. Alguns voltaram para a Espanha, outros estão morando em outros países, assim. Então, eu fui também na Espanha depois disso, encontrei algo muito legal, eu guardo eles com muito carinho no meu coração. Mas eles não fazem parte do meu dia a dia, que era o que eu estava procurando na época, né? Agora vamos falar sobre as disciplinas, as minhas expectativas, como que foram elas, quais são elas, né? Então, primeiro eu vou começar quais são, e aí eu vou explicar como que foi a minha experiência, né? Lembrando, eu tô falando aqui de uma coisa, de uma experiência, né, particular e em uma outra época, assim. Em 4 anos, muita coisa pode ter mudado. Os professores, inclusive, com certeza teve algum professor que se aposentou e que não vai ser o mesmo, alguma disciplina deve ter mudado. Eu acredito que não, porque eu tô aqui com a brochure aberta, a brochura, enfim, o somar, eu sei o nome, e que vai explicar, enfim, todas as disciplinas em relação a cada matéria, a cada semestre. E aí, como eu falei para vocês, eu iniciei no segundo ano, então as matérias são diferentes no primeiro e no segundo ano de mestrado. Então vamos lá, eu vou falar para vocês todas as disciplinas que eu tive nesse 1 ano de mestrado, vou tentar traduzir aqui algumas delas. Elas são divididas assim por unidade, por bloco, digamos assim. Então E aí eu vou falar qual o bloco e o que tinha em cada disciplina. Então o primeiro bloco era Méthodologie et Épistémologie en Linguistique. Então, dentro disso, as disciplinas eram Linguistique Française, Linguistique Contrastive, Conférence de Linguistique. E aí, Linguistique Française era linguística francesa. Basicamente, a gente estava ali aprendendo a base da linguística, então fonética, fonologia, gramática, vocábulo, enfim. Nada muito diferente do que eu já tinha visto na graduação. Na linguistique contrastiva, era para fazer o contraste com a língua estrangeira, no caso o espanhol. Então, era a linguística ali do espanhol, né, comparada com a linguística francesa.
né, o que tinha em comum, as diferenças, enfim. Conférence era algumas palestras que tinham de vez em quando no semestre que a gente participava. Depois o outro bloco é didactique, didática. Então a primeira matéria era didactique du français, didática do francês, e a segunda era cours de langue, méthode et support. Vamos para essa primeira, didactique et méthode et support. Para a primeira, didactique, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada. A professora era ótima, ela, na época era inclusive a diretora do meu mestrado, mas como eu expliquei para vocês, o contexto era pandemia, então assim, então isso acabou exigindo que os professores mesmo, enfim, o curso acabasse inovando um pouco em relação ao sistema que eles iam ensinar. Porque agora a gente estava entrando em um período em que o ensino à distância era uma realidade, o que até pouco tempo atrás não era tão, né, forte assim. Ainda menos aqui na França. Então, eu lembro que na primeira aula, exatamente na primeira, a professora, foi mais assim pra gente se conhecer também, a professora perguntou quais as nossas expectativas, o que a gente esperava ver na disciplina, enfim. E eu fui falar com ela, perguntar, e falei que minha expectativa era que a gente visse um pouco da didática voltada para o ensino à distância. Então, a didática online, do francês online, né? Como que a gente poderia trabalhar em relação a isso. No mesmo minuto, ela falou que, sem problema nenhum, ela já tinha previsto isso por conta da situação mesmo, né? Do Covid, enfim, e que agora era uma realidade mesmo, então ela tinha previsto ensinar sobre isso. A gente não viu nada disso, gente. A gente não falou nada sobre didática, enfim, a diferença do ensino presencial, do ensino online, não teve nada que preparasse a gente. E assim, eu não culpo ela também, porque como eu falei pra vocês, assim, eu não culpo ela porque assim, era algo muito novo pra todo mundo que tava acontecendo, né? Então assim, era meio que todo mundo que tinha que se preparar ali pra algo novo de imediato, enfim. Mas eu sinto que faltou isso, ainda mais porque foi algo que foi anunciado, não só por mim, né, mas por outros colegas, que seria interessante trabalhar e que depois, né, foi uma necessidade, porque as próprias aulas que ela teve que dar ficaram sendo online. E aí o cours de langue, méthode et support. Essa foi um pouco mais legal, assim, teve um professor, inclusive, que ele se dedicou a falar esse support aqui, é o suporte, né, o material que a gente usa, então ele deu várias ferramentas, inclusive teve um trabalho que a gente tinha que fazer em grupo, que era encontrar uma plataforma educativa, explicar, destrinchar essa plataforma, explicar todas as utilidades dela, todas as ferramentas, o que seria interessante para o aluno, não, o professor trabalhar ou não. Então isso foi muito legal, porque acabou que a gente conheceu várias plataformas naquela época, que hoje em dia todo mundo conhece, naquela época assim, ninguém falava sobre. Terceira unidade é Anthropologie culturelle. Aí a gente tem littérature comparée e civilisation. Littérature comparée era uma aula totalmente em espanhol. Quer dizer, não era totalmente, ela era partes em espanhol. Na verdade, ela era ministrada em francês, mas a professora trabalhou com textos de teatro e os textos de peças de teatro espanhóis. Então acabou que a gente leu em espanhol, apresentou em espanhol, mas foi muito legal, assim. Eu lembro que a peça que ela apresentou, uma das peças que ela apresentou era bem moderna, então a gente conseguiu ter acesso também a essa peça online, no caso, né? A gente conseguiu assistir o vídeo da peça, foi bem legal, foi bem interessante. E a outra que é civilização, eu amei essa matéria. E aí eu sou suspeita para falar. Por quê? O que acontece? Civilização, né, como a gente está na unidade cultural, né, a gente vai falar sobre a civilização relacionada à língua estrangeira, né, que você vai fazer. No meu caso, era a civilização espanhola, né, porque eu tinha escolhido o espanhol. Só que o que aconteceu, gente? Tirando os meus colegas espanhóis, eu era a única que tinha escolhido espanhol e que não era espanhola. Então, chegou no dia, né, da aula, fui falar com o professor. Eu cheguei lá, ele olhou pra mim e não entendeu nada, e aí eu expliquei, eu sou aluna pra aula de civilização e tal. E aí ele falou assim, olha, não, essa matéria foi cancelada, porque só tinha você. E assim, era Espanha e Latinoamérica, né? Mas enfim, era pra falar sobre os hispanohablantes, né? Então ele me olhou e falou assim, olha, só tem você e eu não vou dar aula pra uma só pessoa, então assim, eu não sei como é que você vai fazer. Aí eu fiquei meio que desesperada, porque eu realmente não sabia o que eu ia fazer, já que eu precisava obrigatoriamente daquela matéria pra conseguir passar, né?
terminar ali, e ela não ia ser ofertada. Mas isso, né, parece assim, é um problema da universidade, então, eles que resolvam. Não, isso é um problema seu e é você que tem que resolver, é você que tem que ir atrás. Aqui na França é assim que funciona. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás, e aí eu falei com a diretora do mestrado, expliquei a situação. Eu lembro que eu fiquei super orgulhosa, inclusive, porque ela jurava que eu tinha nascido na França, porque ela falou que meu francês era perfeito. Eu fiquei muito me achando, eu confesso. Mas ela falou assim, olha, então eu vou te enviar pra civilização francesa, porque os seus colegas espanhóis, eles estão fazendo essa matéria de civilização francesa. Tudo bem por você e tal? Eu, não, tudo ótimo. E, gente, que matéria maravilhosa. Eu sou cadelinha, né, da civilização francesa. Em muitos aspectos, né? Os professores de francês, como já falei aqui várias vezes, e dentro das minhas aulas eu sempre trago partes culturais super importantes. Eu amo história, né? E assim, o que mais tem aí na França é a história. Então, basicamente, a professora, ela era maravilhosa, ela sabia tudo sobre a França e ela estudou com a gente viu especificamente os séculos 19 e 20. Que séculos, hein? Que séculos pra França, muito, muito bons. Então, assim, gente, eu fiz uma apresentação, nossa, maravilhosa, né, sobre os cabarés aqui na França, sobre as mulheres, né, que, enfim, que trabalhavam ali nos cabarés, como que era essa questão antes e depois do período Osman. Então a gente falou um monte também sobre a arquitetura osmaniana. Ai, gente, foi incrível, assim, eu sou apaixonada. Até hoje eu lembro de muitos assuntos que a gente trabalhou na aula, lembro da professora também, assim, foi uma matéria que mexeu muito comigo. Depois a gente tem langue vivante e informatique. Confesso que informatique eu não lembro muito bem dessa matéria. Eu não sei como foi que eles... porque eu acho que eles reagruparam junto com o méthode et support, que era em relação pra gente falar dos sites ali, enfim. E o langue vivante era as aulas de espanhol que eu tive que seguir. Então era ali espanhol, língua estrangeira. Bom, esse foi o primeiro semestre. O segundo semestre ainda se mantém quase que as mesmas unidades. Então a primeira unidade também é metodologia e epistemologia en linguistique. Só que agora agora as matérias mudam. Então é terminologia linguistique e a outra conférence de linguistique. Então terminologia linguistique é basicamente etimologia. Era mais isso, assim, etimologia que a gente trabalhava, filologia. E Conférence de Linguistique, mais uma vez, era palestra. O segundo semestre era bem mais tranquilo, por quê? Porque pra gente concluir, a gente tinha que fazer um estágio obrigatório e no final a gente tinha que fazer um relatório de estágio. Então eu não tive que fazer uma tese, mas eu tive que fazer um relatório de estágio ali. Então, como eu falei, era um mestrado profissional, então era obrigatório isso. Mas daqui a pouco eu falo sobre essa parte, porque olha, foi bem... E aí, voltando, não tem muito o que falar, não, sobre. Foi legal. Acho que as matérias não eram tão diferentes, na verdade. Primeiro semestre, segundo semestre, era meio que uma continuidade ali, só que eles iam mudar só o objeto que estava sendo estudado ali, mas o corpo, assim, o resto era o mesmo. Então, o que era bom, e o que era mais ou menos, continuou mais ou menos. Enfim, eu não vou comentar o restante, porque, como eu comentei, já é mais ou menos a mesma coisa. E aí, no final, a gente tem o estágio e rapport do estágio. Gente, vocês não têm noção do quão difícil foi achar um estágio durante a pandemia. Porque o que acontece, né? Aqui, como eu falei pra vocês, é francês língua estrangeira. E assim como outras línguas estrangeiras, eu acho que isso é uma das dificuldades de estar nessa profissão, assim, é que, claro, dependendo do objetivo do seu aluno ali, a sua profissão, ela é secundária na vida dos alunos. Pouca gente tem a obrigação de aprender uma língua estrangeira. E a maioria das vezes, quem tem a obrigação, né, vai ser adulto. E a maioria das vezes, quem tem a obrigação é um adulto. E quando tem obrigação sendo adulto, geralmente é a empresa que pede alguma coisa, enfim, alguma questão muito pessoal. E aí acaba que, sei lá, a empresa que paga suas aulas, enfim. De qualquer maneira, eu quero dizer que estudar uma língua estrangeira é um luxo. Então, quando as coisas apertam pro seu lado, a língua estrangeira é uma das primeiras coisas que você vai deixar de lado, que você vai abrir mão para conseguir administrar as outras. Então, assim, no sentido de que, muito raramente, não vou falar nunca, mas muito raramente, a língua estrangeira vai ser a prioridade na vida de alguém. Então, pra gente que é professor de língua estrangeira, isso é muito difícil, porque a gente sabe que, por mais que a gente fique em um compromisso com o aluno e tenha ali uma data, enfim,
você pode, a qualquer momento, se apertou para ele, você vai ser uma opção ali que ele vai deixar de lado. Então, eu quero dizer que muitas escolas, né, tiveram que descobrir, se refazer ali durante a pandemia, né? Descobrir outros métodos para continuar as aulas. Mas a maioria das escolas de língua estrangeira, elas fecharam. Então, alguns semestres que foram começando, eles já estavam, né, enfim, continuando, eles tentaram continuar, mas assim, novos semestres não abria inscrição, enfim. Então isso dificultou muito a minha pesquisa. Eu enviei muitos e muitas candidaturas, assim, muitas e muitas mesmo. E eu tive muitas respostas negativas, mas todas assim explicando. Eu sinto muito, mas a escola ela tá fechada temporariamente, mas a gente não sabe quando que vai reabrir, então quando que a gente vai retomar as aulas. Então eu ia dar aula pra quem, gente? Não tinha aluno, sabe? E aí, lembrando, eu não tô falando de aula particular, porque isso também foi um boom durante a pandemia, né? As aulas particulares, enfim, o que foi bem legal. Mas o meu estágio tinha que ser, enfim, num primeiro momento ele tinha que ser presencial. Quando eles viram que não ia dar certo ser presencial, tinha que ser online. Mas tinha que ser numa escola de idiomas, enfim. Então eu postulei para todas as alianças francesas, não tinha como. E aí fui para outras escolas também, não tinha como. E, gente, quando eu falo todas, eu não tô falando só na França, não. Portugal, Tóquio, Singapura. Eu fui para vários países, eu enviei muitos. Porque assim, se era online, né? Tinha que ser online, então por que não tentar? Inclusive, depois que a pandemia deu uma acalmada, eu fui chamada para ser professora da Aliança Francesa em Singapura. E na época eu refleti bastante, mas eu não aceitei, infelizmente, porque eu fazia um ano, 2 anos que eu tava morando na França, que eu tinha acabado de mudar completamente de vida, que eu tava começando a me estabilizar um pouquinho. E aí eu pensei que ter que fazer isso tudo de novo, assim, em um novo país, tão diferente assim a cultura, então eu não me arrependo, mas acho que hoje em dia eu até estaria bem mais aberta a essa opção. Então, assim, com muita luta, eu consegui fazer um estágio online numa escola no Brasil, e aí eu consegui validar o meu diploma, assim, mas foi sofrido, galera. E aí eu fiz meu relatório de estágio, foi ótimo, e é isso. Então, um resumo geral do que eu achei do meu ano, né, de mestrado, assim. Eu achei que poderia ter sido bem melhor, mas eu entendo que pelo contexto, né, sanitário, né, não teve como ser. Mas eu senti também que muitas das coisas que eu vi, eu já tinha trabalhado isso na graduação do Brasil. Então, assim, para um mestrado na França, eu tava esperando algo muito mais aprofundado e, enfim, ter um boom, assim, na minha mente que eu não tive. Pra mim era mais do mesmo, foi mais do mesmo, assim. E eu, inclusive, senti falta de mais prática, já que era voltado para o ensino profissionalizante, né, para o mercado de trabalho. Então, e aí eu senti não só nisso, mas enfim, pelos meus alunos que eu acompanho, fazem mestrado aqui, tem alguma formação ou até trabalham na França, a França é um país muito teórico, assim. Então, na teoria, eles tinham muito material, assim, para dar pra gente, eles tinham muito o que falar também. Mas na prática, eu tinha a impressão, assim, nas aulas de didática, que já trabalhava com isso há algum tempo, já era professora de francês há algum tempo e já tinha tido diferentes perfis de alunos, tinham situações que eu ficava assim, essa pessoa não sabe lidar com um aluno XYZ. Ou então essa pessoa acha que só isso aqui funciona com o aluno X, sendo que tem essa outra opção aqui, enfim. Então eu acho que eu bati de frente algumas vezes com a professora, lá com os professores também, porque aí eu tentava falar sobre como que eu fazia, como que era e enfim. Mas não sei como é que tá hoje em dia, gente, confesso pra vocês. Eu espero que tenha mudado aí essas pequenas coisinhas, assim. Foi legal a experiência, foi muito boa. Mas para os meus 2 objetivos principais que eu tinha comentado com vocês, um era criar uma rotina aqui na França e 2 era ter amigos, né, aqui na França. Não funcionou, não foi muito bom em relação a isso. Enfim, mas ficou aí a experiência, foi
incrível em certa parte, assim. Eu tenho, né, o meu diploma aí, eu tenho pelo menos um, o outro eu consegui também já, mas isso é papo, como eu falei, para um outro vídeo. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí a pensar um pouquinho sobre esse mestrado, se é o caso aí, se você tá pensando em fazer na mesma área que eu, ou em outra área, mas que o processo seja um pouco parecido, né, ou que você esteja meio perdido, ou que se você é só curioso mesmo, enfim. Espero que você tenha gostado aí do vídeo, viu? Então, até um próximo!